Olá, você sabe o que é a doença de Peyronie? A doença de Peyronie é a doença do pênis torto. É bastante frequente aqui no consultório, já que nós tratamos basicamente de medicina sexual. Mas é uma situação bastante angustiante para o homem que adquire isso. Por quê? Até então, sem motivo nenhum, ele começa a ter esse encurvamento, esse encurtamento, esse abaulamento ou afinamento da haste do pênis dele. E muitas vezes, a causa disso foi um trauma lá no passado, onde durante o ato, um ato normal, a haste dele dobrou, né, na hora do ato. Então isso pode ter causado naquele momento algum susto, algum estralo, algum edema, ou simplesmente não ter acontecido nada. E assim, sem mais nem menos, a haste começa a entortar ou começa a afinar. Por que acontece isso? Quando a haste dobra, ela pode ter uma fissura, uma microfissura na haste, onde vai ter um extravasamento, vai ter uma saída de sangue. Esse sangue saindo, ele vai formar um coágulo para poder tamponar o sangramento, é como se fosse um cano de água que furou, e ali a gente vai pôr um tampão. Esse coágulo, ele vai calcificar e ele vai fibrosar, é colágeno. Então, na hora da relação, quando o sangue entra pela haste peniana, onde tiver o coágulo, a haste não vai distender. Então, o lado da haste do pênis que distende, ela tende a curvar o pênis para o lado que está com a fibrose. Isso é a doença de Peyronie. Causa bastante ansiedade, depressão, angústia, vergonha mesmo. Muitos homens deixam de ter relação com receio da parceira achar estranho, né? Ou deixam de ter relação porque a ereção piora, ou deixam de ter relação porque o pênis diminui. Então é muito importante nós acolhermos esse paciente no consultório, tratar da melhor forma possível, porque muitas vezes esse paciente vai tentar medicamentos orais, colchicina, potaba, vitamina C, vitamina E, injeções, e que não vão funcionar. Os trabalhos científicos mostram e não têm dados robustos que justifiquem a justificativa. No entanto, se o seu médico te indicar esse medicamento, ele não está totalmente errado. Por quê? Cerca de 8% da doença de Peyronie, dos pacientes que têm a doença de Peyronie, eles podem ter uma remissão espontânea. Tá? Então isso pode acontecer e nesse momento você está tomando o remédio, que é um efeito placebo, você vai ficar mais tranquilizado. Eu já atendi muitos pacientes aqui no consultório e que o médico, muitas vezes, atendeu esse paciente, prescreveu a medicação oral, sabendo disso, mas orientou, você vai tomar esse medicamento até você encontrar um médico que trabalhe com doença de Peyronie. Tá? Porque não é incomum o paciente chegar aqui no consultório e falar, doutor, fui num colega seu, ele falou que não tinha tratamento, ou ele falou com um colega seu que eu tinha que esperar um ano para poder passar a dor, ou eu fui num colega seu, ele falou que tinha que colocar uma prótese peniana. Não é assim. Como é que é feito o diagnóstico da doença de Peyronie? Primeiro, o relato do paciente. O paciente vai chegar para nós no consultório e vai falar, Leonardo, não estou vendo meu pênis como era antes, ele entortou, ou ele afinou, ou ele caiu para baixo, ou ele está para cima, ou ele está para o lado, ou ele está em forma de S. São várias as formas que podem surgir a doença de Peyronie. E a gente pede sempre que o paciente que venha no consultório, que ele venha trazendo uma fotografia, uma selfie mesmo, o telefone celular. Ele pega o telefone celular e tira a foto do pênis dele em ereção, principalmente em duas incidências, como se estivesse olhando para baixo e olhando para o lado. Por que isso é importante? Antigamente a gente não tinha esse recurso da fotografia, do selfie. Então nós tínhamos que causar uma ereção artificial no paciente, com uma injeção no consultório, e aí sim a gente observar como é que estava a curvatura. Isso pode ser possível? Pode ser feito, mas é muito mais fácil o paciente já chegar com a foto pronta. Com essa foto pronta, é indispensável fazer ultrassom? Não é indispensável fazer ultrassom, mas o ultrassom vai poder documentar sim a presença da placa e se for com um Doppler, vai poder nos orientar como é que está o fluxo sanguíneo. Como deve ser o tratamento desse paciente com doença de Peyronie? Existem duas situações. Existe, teoricamente, a fase A, a fase aguda, e a fase B, que é a fase crônica. A fase aguda é quando a curvatura começa e o homem com dor durante a ereção. A fase crônica, a curvatura já está estabelecida e o paciente não sente dor mais. Geralmente, os médicos tendem a tratar somente na fase crônica. Por quê? Os trabalhos mostram, se você está na fase aguda e você faz uma cirurgia, a curvatura está instável, então ele pode continuar curvando e você perder a cirurgia. Então não se opera na fase aguda. Mas o paciente com a fase aguda, ele vai ter dor na ereção. Você vai esperar 1 ano, 2 anos, essa dor passar para você intervir? Então hoje nós usamos as ondas de choque ou shockwave therapy para poder diminuir a piora da curvatura e muitas vezes
Vou te falar que na maioria das vezes nós conseguimos regredir a curvatura. A dor, na primeira ou segunda sessão, esse paciente já cessa a dor. Então, se você está tendo doença de Peyronie, está com dor, e seu médico falou para você, espera um ano e volta aqui do ano, vai tomando vitamina E, vitamina C, colchicina, botaba, não espere, vá no médico na sua cidade que faça ondas de choque, tá? Ou shockwave, e peça para ele fazer em você. A chance de você melhorar a dor é altíssima, altíssima, tá? E a progressão da curvatura, ela vai estabelecer. E muitas vezes vai regredir. Agora, se você está na fase crônica da doença de Peyronie, ou seja, não está doendo mais, e você tem a curvatura, você pode fazer onda de choque em vez de fazer a cirurgia? Pode fazer sim. Os trabalhos mostram que alguns pacientes selecionados com curvaturas não tão acentuadas, eles melhoram a curvatura em até 60%. Tá? Em terapia usando tração peniana e as ondas de choque. Tá? Agora, se você está com uma curvatura acima de 30, 40, 50 graus, você pode fazer as ondas de choque? Pode, mas pode fazer também um tratamento combinado. Você pode fazer as ondas de choque e caso você não fique satisfeito com a remissão, com a diminuição da curvatura, você pode também fazer a cirurgia. Tá? Você pode ir para a cirurgia direto? Pode. Quanto maior a curvatura que você tiver, maior vai ser o grau de incisões que a gente vai ter que fazer no pênis e isso pode reduzir o tamanho do pênis. Por isso que alguns colegas preferem, antes de fazer a cirurgia, fazer as ondas de choque, porque o pênis fica mais flexível e aí a cirurgia vai ser menos agressiva. Mas vamos supor que na sua cidade o colega não tem as ondas de choque e ele te indica a cirurgia. Ele está errado? Não está errado. Existem várias técnicas para poder operar, vou falar isso em outro vídeo, várias técnicas para poder operar a Peyronie e que você pode fazer incisões que vão diminuir a perda do tamanho. Tá? Então existem técnicas que você pode usar que você não diminui tanto o tamanho da haste. Ah, doutor, mas o meu médico indicou para colocar prótese peniana. Ele está errado? Não está errado. A prótese peniana é um recurso para a doença de Peyronie. Nos Estados Unidos é muito usado a prótese inflável para tratar a doença de Peyronie. No nosso meio é mais difícil por causa do custo. Uma prótese peniana inflável hoje custa em torno de 70, 80, 100 mil reais. Então são cirurgias caras. Agora você pode usar a prótese maleável para cirurgia de Peyronie? Pode sim, mas na minha sugestão, desde que você não tenha falta de ereção. Se você tem ereção, deve-se tentar ou aplicatura, ou tem vários tipos de aplicatura, ou você pode usar a colocação de enxerto, né, que é tipo uma tela que você vai estender o pênis, ou você pode fazer também o slide, que é a cirurgia que você expande o tamanho do pênis. Mas tudo isso vai ser discutido com o seu cirurgião, ele vai te orientar a melhor forma de você fazer isso. O importante é você que tem curvatura peniana, ou está tendo dor peniana, ou está tendo perda de volume do pênis com afilamento da haste, que procure um médico que trabalhe com medicina sexual. Não são todos os urologistas que trabalham, você pode ir no urologista, por exemplo, que é um especialista em câncer de próstata, e ele, infelizmente, querendo te ajudar a falar que ele não trabalha com isso, você vai ter que procurar um outro especialista. Você vai sair lá do consultório dele já chateado. Ou então ele pode fazer o pior ainda, falar que não tem tratamento. É o que eu recebo aqui muitas vezes no consultório, pacientes que vêm consultar comigo e que vêm chateados, tentando fazer coisas piores, porque o colega não deu uma orientação adequada. Então fica a dica. Está com doença de Peyronie? Procure um médico especialista, ele vai arrumar uma forma de tratar você.